Agora, pelo IDC, a doutora Lilian Salgado. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo todos os colegas presentes nesta importante audiência pública, na pessoa do desembargador relator José Marcos Rodrigues, que nos traz um tema de grande relevância para milhares de consumidores mineiros. Na oportunidade, em nome do Instituto de Defesa Coletiva, o único instituto aqui mineiro que está defendendo aqui a sociedade civil, gostaria também de cumprimentar ao Walter Fayad pela brilhante sustentação e gostaria também de parabenizar o relator pela oportunidade da pluralização deste debate com a sociedade civil e com a academia, tendo em vista a relevância jurídica do tema. Pois bem, então, o motivo que traz aqui o Instituto de Defesa Coletiva nessa tribuna, na condição de amigos curi, é justamente a repercussão social da controvérsia que se discute a configuração do interesse de agir do consumidor e a exigência prévia de tentativa de solução extrajudicial. Primeiramente, devemos ressaltar que essa obrigação do consumidor de tentar a solução extrajudicial compulsória, ela viola frontalmente a nossa Constituição Federal, de acordo com os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do livre exercício do direito de petição e também do acesso à justiça. Portanto, a matéria ela deve ser considerada inconstitucional, porque é garantido o livre acesso ao Poder Judiciário nos termos do nosso artigo 5º da Constituição Federal. É importante ressaltar também que, no Código de Defesa do Consumidor, a garantia de pleno acesso aos órgãos judiciários é um direito básico do consumidor. A defesa do consumidor plasma o direito à justiça. E foi por este motivo que o legislador também ele traz como direito básico a facilitação da defesa de direitos em juízo. Devemos ressaltar também que o Código de Defesa do Consumidor ele não obriga o cidadão a tentar a solução extrajudicial. O tema multiportas, o CPC, ele atraiu esse tema, mas isso não é de uma forma compulsória. E agora eu gostaria de trazer na prática a atuação do Instituto de Defesa Coletiva perante a litigância, a luta das lesões em massas cometido principalmente pelas instituições financeiras. E, de acordo com as pesquisas realizadas pelo CNJ e também pelo MP-MG, traz o Insights do Acesso à Justiça pelo Mundo, ele traz uma pesquisa internacional que fala que 69% dos brasileiros relataram a experiência de ter algum problema nos últimos 2 anos. Deste conjunto, apenas 13% acessaram algum tipo de auxílio para a solução de seus problemas, sendo que apenas 1% considerou a resolução dos problemas em órgãos públicos, dentre os quais o judiciário. Então, não é a litigância predatória que tumultua o Poder Judiciário, e sim a lesão em massa dos litigantes habituais. E, por curiosidade, estamos aqui nessa audiência pública com vários grandes litigantes, como o BMG e o Banco Pan, e também a Febraban. E, respondendo à pergunta dos meus colegas que me antecederam, será que nós temos maturidade
para que o consumidor, antes de entrar com uma ação judicial, ele tem a obrigação de tentar uma solução extrajudicial? E a minha resposta é não. Por quê? O caso concreto, o paradigma da dona Hilda demonstra isso. Porque, como muito bem colocado pelo advogado do Banco Pan, a dona Hilda ela ajuizou uma ação, parece que em foi em 2021. E o objeto dessa ação, inclusive, foi IRDR número 73 desse tribunal, que é o chamado telesaque, né, que os bancos oferecem para o consumidor um cartão, mas, na verdade, é um empréstimo disfarçado. E também os depósitos não autorizados, empréstimos consignados não autorizados. Não é à toa que essas instituições financeiras estão no ranking das mais reclamadas do Poder Judiciário e também do Banco Central. E será que nós temos maturidade? Será que os nossos fornecedores têm maturidade para solucionar um problema em massa através dessa solução extrajudicial? Infelizmente, não. Porque o caso paradigma, essa consumidora ajuizou uma ação em 2023. Em outubro de 2019, o Instituto de Defesa Coletiva ajuizou uma ação coletiva, a qual foi concedida uma tutela de urgência nesse tribunal para proibir que esse banco faça ligações telefônicas, contrato de cartão de crédito pelo telefone e depósitos não autorizados. Esse banco ele foi condenado por este Tribunal de Justiça pagar a amostra grátis. Essa decisão foi confirmada pelo STJ e, no mérito, esse banco ele foi condenado a pagar 3 vezes o valor do depósito não autorizado a título de astrente. Mas, mesmo assim, né, esse banco não cumpriu de forma espontânea. E essa consumidora, ela teve que buscar, sim, o Poder Judiciário. Por quê? Por causa da falta de reputação dos nossos litigantes habituais. Por quê? Porque esses casos contra o Banco BMG de depósito não autorizado, excelências, quando o consumidor ele tenta entrar em contato com o banco para devolver o depósito que ele não solicitou, ele cai no segundo golpe, o chamado do boleto falso. Então, infelizmente, não estamos preparados e precisamos, sim, do Poder Judiciário e que essas portas se abrem. E, para finalizar, eu gostaria de finalizar com a expressão do nosso mestre Mauro Capelletti. A expressão acesso à justiça serve para determinar 2 finalidades básicas do sistema jurídico. O sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos ou resolver seus litígios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. E a compulsoriedade da reclamação extrajudicial não é socialmente justo. Por isso, o Instituto de Defesa Coletiva, na condição de amigos cures, requer que o tema seja fixado nos seguintes termos: em caso de direito do consumidor, a tentativa de solução extrajudicial do conflito não é requisito para o juizamento de ação, garantindo o acesso pleno à justiça. Obrigada.